Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. Amor, palavra de 4 letras, pequena na grafia e cujo significado transcende a mera descrição do dicionário. Mas afinal, o que é amor? O que é amar? Por que amamos? Como amamos? De onde vem o amor? Para onde ele vai? Vamos falar sobre o amor. E, para isso, eu não ando só, eu só ando em boa companhia, na companhia do professor doutor Renato Nogueira, docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é graduado, mestre e doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. É professor do Departamento de Educação e Sociedade, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. O professor Renato Nogueira coordena ainda o grupo de pesquisa Afro-Perspectivas, Saberes e Infâncias e tem realizado pesquisas que articulam filosofia, educação, neurociência e antropologia. É autor dos livros Ensino de Filosofia e a Lei 10.639 e Porque Amamos, o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, além também de autor de O que é o luto, o que os mitos e as filosofias entendem a morte e a dor da perda. Mais um professor gigante aqui no Papo no Auge. Professor Renato, que honra ter o senhor aqui no nosso podcast, eu nem acredito. Bem-vindo, bem-vindo. Como primeiras perguntas, quando e como começa a sua trajetória pela filosofia, pela docência, pela pesquisa? Por que estudar o amor, seus mitos e seus ritos? Bem-vindo mais uma vez, professor. Saulo, muito obrigado. Todas as ouvintes, todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo aqui, Saulo Novaes, o Papo no Áudio, que beleza, né? Um podcast maravilhoso. Como é que começa minha trajetória? Vários fatores, né? Eu agradeço minha trajetória a uma conjunção de fatores que fugiram do meu controle. Eu tinha feito um teste vocacional que tinha dado filosofia, mas eu pensei em fazer medicina, pensei em fazer direito, pensei em fazer outras coisas que não fosse filosofia. No final, aos 44 do segundo tempo, que eu fui marcar filosofia, né, para quando eu entrei na UFRJ, e por conta também de um amigo, o Mauro, que é um amigo de infância, que falou, bota aí várias opções, tem mais de uma opção aí, bota mais de uma opção. Aí eu coloquei outras opções, época era vestibular, não era Enem, anos 90, né, início dos anos 90, e aí acabei entrando em filosofia na UFRJ, me encantei, gostava de histórias, né, eu tive um avô materno, que eu sempre comento, né, o seu Wilson, que era um contador de histórias, né, o qual sempre me incentivou muito a memória, a memorizar histórias. Isso também acabou me levando para esse gosto, né, pela filosofia, que era uma matéria que eu adorava no colégio, no ensino médio. E aí a única questão que me preocupava em minha família, meu pai ficou muito preocupado, era como eu iria viver fazendo faculdade de filosofia. Meu pai disse, pô, você não faz química, faz engenharia, faz outra coisa. Essa é a preocupação que meu pai tinha quando eu passei no vestibular. Ele ficou preocupado. Minha mãe disse, faz o que você quiser e vambora. Vambora. Que legal, professor. Bem-vindo, bem-vindo. A filosofia agradece a sua escolha, tá? Veja, vamos entrar agora no tema da nossa pauta aqui. E eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência, por favor, professor, o que é o amor? Ele é algo concreto ou abstrato? Amar é verbo intransitivo, professor? Ou precisa de complemento? Por que as pessoas amam? O que é que elas querem amar, professor? Por que elas querem amar?
Então, tem perspectivas que são mais, vamos dizer assim, do campo psicobiológico. A gente pode dizer assim, o amor é um conjunto de hormônios, o amor é um afeto, mas é um afeto que a gente consegue descrever, a gente consegue determinar a partir de algumas reações fisiológicas. Então, por exemplo, ocitocina. Ocitocina é um hormônio que ele aumenta o nosso contato. É um hormônio que nos torna mais disponíveis para nos relacionarmos com a pessoa que tem essa ligação conosco. Então a gente pode pensar nesse caráter mais biológico sobre o amor. Tem outro, isso, essa ocitocina, por exemplo, é importante para filhotes de mamíferos serem cuidados pelos pais, por uma mãe que amamenta. Então a gente percebe isso. Agora, tem uma gramática social. Tem fatores que são históricos, são sociais, são culturais. Então, eu gosto de pensar com meus amigos, né, meus colegas, tanto da antropologia, das emoções, tanto a turma que é da biologia, que tem estudado isso, né, e que tem feito trabalhos com psicologia e biologia, que é uma conjunção disso tudo. E aí eu tenho chamado o amor, é uma definição que eu fiz, que eu tenho usado, um afeto catalisador de bem-estar. O amor é um afeto, entre outros, mas é aquele afeto que nos deixa mais organizados, que ajuda a manter uma organização, ou uma empatia, manter uma relação de cuidado, uma relação de carinho, uma relação de atenção. O amor contribui para isso. Então, coloco o amor nesse caráter aí. A definição seria afeto catalisador de bem-estar. Essa definição. Legal. Gostei da definição, prof. Veja, se a gente pressupõe que o amor é algo bom, né, por que, professor, pessoas matam e morrem por amor? Amor por uma causa, amor por um partido político, amor por uma religião, por um clube de futebol, por quem não quer voltar a amar, né? Como o senhor tem percebido o amor e o amar nestes tempos de cólera, professor? Bela questão, né? O amor e o amar nos tempos de cólera. Eu gosto de pensar que nós somos um ecossistema de afetos, nós somos, né, um corpo, um ecossistema afetivo, a gente habita, né, somos seres atravessados pela raiva, pelo ciúme, pelo medo, pela ansiedade, por vários afetos. Uma pessoa pode amar, mas tem outros afetos concorrentes que estão ali disputando a gestão daquele corpo. Estão disputando, vamos dizer assim, as decisões. Então, uma decisão de uma pessoa que ama, ela pode ser tomada muito mais pela raiva, pode ser encabeçada pelo ciúme. Aí, o ciúme, por exemplo, ele se articula a uma outra emoção, a um outro afeto, que é a possessividade. Uma pessoa que tem ciúme, possessividade e raiva como afetos principais ou protagonistas da gestão, o amor, ainda que ele exista, ele perde força e ele não controla mais as reações. Então essa pessoa vai tender a ter um comportamento muito mais agressivo, muito mais violento contra o que é o seu objeto de desejo. E esse amor vai perdendo força. Então não que não exista amor, mas ele perde potência diante do crescimento de outros afetos. E aí o amor, ainda que ele exista, ele não prepondera. Ele fica ali como um coadjuvante para poder atuar. E aí, quando isso acontece, a raiva, o ciúme, o medo de ser abandonado, eles crescem de uma tal maneira que o amor fica pequeno. O amor não consegue apitar mais nada naquele corpo. Então, Legal. aquele corpo deixa de ser. Esse é o problema. Pois é, professor. Veja, vamos falar agora de matrimônios, né? O número de matrimônios, ele vem caindo. Divórcios aumentam, pessoas não querem mais ter filhos, os relacionamentos são cada vez mais líquidos, já diria o grande Bauman, né? O amor romântico, professor, ele ficou um tanto démodé, foi? O amor romântico está em crise, porque o amor romântico ele tem um pressuposto, o amor romântico, na sua construção histórica, cultural, ele tem elementos que remontam tanto à Idade Média como ao Renascimento, remontam ali aos trovadores, ao amor cortês, que está na base dele, que se articula com ele, né? Se remonta àquilo que aparece com Romeu e Julieta, Shakespeare, que é a paixão, e tem uma coisa que completa o outro. Nas transformações sociais,
essa configuração, essa dinâmica de amor romântico, ela acaba perdendo força. Ela perde força por quê? As pessoas não querem mais a outra metade, porque elas percebem que a outra metade é uma fantasia. E a relação amorosa, o amor confluente ganha mais força. O amor confluente, diferente do amor romântico, como o Giddens coloca isso bem, né? Anthony Giddens, que é um sociólogo britânico que faz uma boa elaboração dessa discussão, ele é um amor que considera que as pessoas se transformam, que as pessoas não são mais as mesmas, que os sentimentos, eles também têm acréscimos, decréscimos no sentimento, que as pessoas têm situações práticas que vão mudando a vida delas. Então, aquela fantasia, ela acaba perdendo força. Agora, tem um outro fator no mundo líquido. As pessoas ficam menos tolerantes. Ao mesmo tempo, no passado era possível uma relação com longevidade e com mal-estar. E as pessoas querem relações com bem-estar. Só que a gente pode cair num outro extremo, que é qualquer sinal de mal-estar ou de incômodo, eu abandono uma empreitada amorosa. Então, as pessoas ficavam em casamentos 30, 40, 50 anos, muitas vezes insatisfeitas, relações por conta de um traquejo social, de um contrato social feito com as famílias. Era muito feio, como vai se separar com 70, 80 anos? Ninguém ia fazer isso. E hoje não espera 70, 80 anos. Com 40 vai separar, com 30 vai separar. Né? Não vai ficar mais se está insatisfeito. Ao mesmo tempo, as pessoas podem também... Aí a terapia de casal é um recurso interessante. Não que ela vai ficar casada porque faz terapia de casal, mas até para saber se é possível não fazer um manejo daqueles conflitos para poder seguir junto. Então, esse é um desafio. Os divórcios aumentam pela intolerância, que as pessoas são mais intolerantes, mas, ao mesmo tempo, também as pessoas têm seus projetos de vida, elas abrem menos mão dos seus projetos de vida. O que também não é correto, não é ideal você abrir mão do seu projeto de vida pessoal só por um projeto que é de outra pessoa, ou um projeto que não é nem seu, que é da sua família, ou da sociedade, ou você contar algo para sua mãe, para o seu pai. Então a gente tem que encontrar um caminho que eu digo sempre, que é customizado. Né? Não tem como falar assim, todo mundo tem que casar, ter filho. É outra coisa, porque a paternidade e maternidade não são obrigatórias, não é compulsória. Ledo engano a pessoa achar que tem que ser pai e ser mãe se ela não tiver um acordo de como ela cuida, né, e contribui para uma pessoa crescer, se desenvolver e ter autonomia. Se for possível autonomia, né? Ou como você vai cuidar dessa pessoa se não tiver autonomia suficiente. Né? A gente está falando também de um mundo com um mundo diverso, né? Nem todo mundo é neuroconvergente. Então tem muitos desafios, né, com a paternidade e maternidade. Então, as pessoas também ponderam isso. Agora, eu acho que é importante. Se quer ser pai, ser mãe não é obrigatório, requer um preparo, porque a vida vai mudar. Você recebe uma pessoa, você não escolhe quem é essa pessoa, como ela vai ser, se ela vai precisar de muito apoio, de pouco apoio, ou de um apoio que ela vai ter autonomia aos 15, aos 18, aos 20, aos 30 anos, né? Ou não vai ter autonomia completa nunca, vai sempre precisar ter cuidados seus. Você tem um filho neurodivergente, requer cuidados mais longos. Então, acho que tem isso, custo, investimento de tempo. Então, as pessoas têm pensado muito nisso, né? Então, se tem menos filhos, né? Aumenta a escolaridade, os dados mostram isso, né? Escolaridade e renda, não se nasce tantas crianças, né? Nesses grupos sociais. Pois é. Questões complexas o senhor traz aqui pra gente, viu, professor? E quero aproveitar o mote dessa sua última fala, entendendo, professor, que a monogamia é uma construção cultural pavimentada por homens, né? Por que pensar múltiplos relacionamentos amorosos, por exemplo, é visto como uma afronta à sanha conservadora, sobretudo quando o poliamor é praticado por mulheres? Exclusividade e fidelidade são pactos amorosos cada vez mais exíguos daqui para frente, professor? Então, eu vejo que a exclusividade e fidelidade, elas podem até ser diferentes, talvez, tentar aqui, como a gente pode ver isso, né? A monogamia é um contrato político, né, que faz muito sentido em certos contextos culturais, facilita muitas vezes, em alguns contextos, pelo menos no formato de uma sociedade burguesa, né, capitalista,
em que você não tem uma comunidade para cuidar das crianças, que tem a disponibilidade, isso acaba ajudando. Agora, sem dúvida, tem mais pessoas poliamoristas se apresentando. Agora, o poliamor não é alguma coisa tão fácil, né? O poliamor tem um manual, né, sobre poliamor, que é um texto do final dos anos 80, do século XX, né, que o Oberon e a Gloria Zell-Levenhart escreveram isso, né, estadunidenses, fazem ali o que é o poliamor, que é diferente de relações abertas. Porque, assim, uma relação aberta, não monogâmica, uma pessoa pode ter um casal central, esse casal preferencial, eles têm licenças. Os acordos podem ser diferentes, podem ser variados. Tem casais que fazem acordos para ter um fim de semana livre para os dois. Tem casais que incluem sexo casual. Tem casais que incluem outros tipos de práticas em conjunto. Mas tem ali um casal central. Uma relação aberta pode ter um casal central. Uma relação poliamorista, ela é não monogâmica, mas ela não é simplesmente uma relação aberta. É uma relação em que as pessoas estão disponíveis para amar outras pessoas, para ter 2, 3, 4, 5 amores, muitos amores. E conforme isso vai aparecendo, elas vão fazendo ali o design daquelas relações, porque vai entrando gente. E aí tem pessoas que tem trisal, né? Tem tetrasal, tem trisal em V, que é uma pessoa que se relaciona com outras duas. Mas um trisal em triângulo, todas as 3 pessoas se relacionam, por exemplo. Isso já muda a configuração. Não tem ali um eixo, né? Não tem um vértice central, um vértice que recebe só. E aí, esse trisal pode ser um trisal que, para fora, é não monogâmico, ou é monogâmico, só se relaciona entre si. Então, como é que eu vejo? Tem formatos variados. Eu acho que não existe um formato para todo mundo. Não existe. Então, as pessoas têm que ver com o que elas ficam mais confortáveis e que elas preferem fazer. E é uma conversa longa com quem você está, com as pessoas que você está, iniciando dizendo que você gosta, que você prefere. Isso é uma coisa importante. Que a pessoa prefere, né? E aí então tem pessoas que querem mudar o design da relação. São monogâmicas há 15, 20, 30 anos e querem mudar. Tem gente que é não monogâmica, começou e chega uma fase que quer ficar monogâmica. Agora, sem dúvida nenhuma, o desejo humano é muito maior do que se concentrar numa única pessoa. Somos capazes de amar muitas pessoas, até porque, fora da relação afetiva sexual, quem tem 2 filhos, 3 filhos, ama 3 filhos. Né? Quem tem vários amigos pode amar vários amigos. Essa exclusividade tem a ver com também uma construção de território, de patrimônio, tem a ver com isso também. Mas isso também nos constitui. Não é simples assim, eu vou mudar de uma hora para outra. É um processo histórico e cultural. E eu acredito que o mundo vai sempre conviver, vão coabitar modos variados. Algumas pessoas serão monogâmicas, sim, outras não serão. Outras serão poliamorosas, outras não serão. E tá tudo bem para mim. Tem que tá tudo bem. Sim, e viva a diversidade, viva a diversidade. Veja, olha, eu queria também falar de um assunto que o senhor também é muito expert, tá? Que é a questão da ancestralidade. O que é que nos ensinam a ancestralidade africana e a indígena sobre o amor? A distinção entre essas formas de amar e as maneiras que nos ensinou a tradição branca, europeia, ocidental, professor? Tem diferenças, tem muitos estudos, tem debates entre os povos originários, né, entre intelectuais indígenas. A Geni Nunes, ela é uma sumidade nesse debate, né? Ela tem um trabalho sobre artesania dos afetos. Daniel Munduruku tem feito debates junto com ela, tem outros pontos de vista, então tem vamos dizer, um turbilhão de perspectivas nesse contexto. Eu indicaria, então, tanto a Geni Nunes, que tem um debate em que ela fala que os jesuítas ficaram perplexos porque povos originários aqui no continente americano, eles não tinham uma pessoa preferencial. Essa é uma questão. Mas a gente também vai encontrar alguns povos, né, isso já conversando com Márcia Cambeba
estive na Amazônia algumas vezes, né, conversando e aprendendo com intelectuais indígenas, em encontros de educadores indígenas. Tem alguns que têm, né, confirmado uma perspectiva mais monogâmica, mas são diferentes modos em relação à cultura europeia, à cultura branca. Eram diferentes, sempre foram diferentes, os formatos. Assim como os contextos africanos. Os contextos africanos que eu tenho percebido, né, eu até fiz uma das viagens, foi recente, agora, fiquei 21 dias, né, no ano de 2024, né, entre o Senegal e o Mali, e pude assistir casamentos também, conversar com várias pessoas. O que existia antes da colonização era policonjugalidade. E numa conversa que eu tive com Carlos Moore, que é uma pessoa que conhece muito o continente africano, culturas africanas, morou em muitos lugares do continente, né? Eu conheci o Carlos Moore em 2007 e tive chance de conversar com ele bastante. Ele morou um bom tempo no Brasil, né? Depois saiu novamente há alguns anos. E o Carlos Moore, eu hoje tenho 52, ele tem 82 anos. É 30 anos mais velho do que eu. Então, a gente conversou bastante para chegar ao ponto. A gente tinha policonjugalidade. Não fazia sentido ter pessoas solitárias na comunidade, pessoas sem um relacionamento. Então, a densidade demográfica de gênero, ela poderia ser um dos marcadores para fazer com que, se tem muitos homens, ou todos os homens jovens, né, que já são adultos, estão casados, restam apenas crianças que não estão em matrimônio, e tem algumas mulheres que não estão casadas, a comunidade vai, de alguma forma, alocar essas mulheres como segundas ou terceiras esposas desses homens que estão casados, porque não tem mais homem disponível para essas mulheres, o que não pode, vai ficar sozinha. Então, isso era mais frequente. Tem alguns contextos, o povo Odabi, o povo que eu sei, o Odabi, e assim como alguns povos no contexto asiático, a gente encontra isso também, aí tem mulheres com 2 ou 3 maridos, que elas casam com 2 irmãos, ou 2 irmãos e um primo, porque não tinham mais mulheres disponíveis para esses homens. Então, isso era uma das questões, inicialmente. Com a islamização do norte da África, isso também vai se modificando, que as culturas são muito dinâmicas, mas um dos princípios fundamentais era: não tem celibato, não tinha celibato. Não fazia sentido ter uma pessoa solteira com 20, 30 anos de idade, né, sozinha. Então, nesse contexto cultural que a gente encontra é que, nesses contextos antes das invasões europeias, antes da colonização, isso era uma marca presente. Então, a gente tinha ali relações poligâmicas, mais poliandria, né, mais poligamia, e alguns contextos de poliandria. E alguns contextos culturais, que é muito variado, falar em África hoje, falar em 55 países, né, se a gente incluir o Saara Ocidental, centenas de povos diferentes, mas, por exemplo, o povo da Gara, não sei se todo mundo sabe, quem está nos ouvindo aqui, o povo da Gara é um dos povos que, especificamente, pessoas do mesmo sexo sempre casaram. Não é em todo o continente, mas o povo da Gara, que fica em Burkina Faso, a gente encontra ali pessoas do mesmo sexo que contraem matrimônio. Então, tem uma variedade, mas essa variedade, o que a gente percebe, que eu tenho percebido nos meus estudos, está confirmado por muitas fontes e também por visitas que eu, né, fiz ao continente, né, de pesquisa. Tem que casar, tem que ter um relacionamento. E aí não fica ninguém sozinho. Em uma comunidade tem que arrumar um jeito de ninguém ficar só. Essa questão, tinha uma solitária, um solitário, né? Uma pessoa, eu tô sem ninguém, não tinha esse negócio, não fazia sentido, né? Ninguém larga a mão de ninguém, né? Tinha sentido, não, tem que ter um relacionamento. E aí, sim, isso é a poligamia, né? A poligenia mais frequente, né? Um homem com mais de uma esposa, isso mais frequente. Isso também faz com que você tenha mais filhos, aumente a comunidade, né? E filho é uma bênção, né? Isso é uma riqueza também espiritual, você ter, né? Ter futuridade, ter futuro, né? Gerar novas vidas, isso é uma riqueza, então tem esse fator, é de forma diferente. Eu aqui tenho 3 bênçãos,
bastante, 3 já é bastante. 3 Pois é, já tem o futuro para dar e vender. Olha, veja, para a gente fechar esse grande bate-papo, professor, e enaltecer ainda mais a sua presença aqui, a gente sabe que o amor e o luto, eles são faces da mesma moeda, né? Este último, por seu turno, é o período de enfrentamento da dor da perda amorosa, né? Dito isso, eu pergunto, professor, de que maneira o luto transforma ou redefine o amor que sentimos pela pessoa que se foi? Como esse processo de enlutamento pode afetar a capacidade de amar novamente ou de se conectar com outras pessoas, hein? O luto é uma experiência que todas as pessoas vão passar por essa experiência de alguma forma. As pessoas sempre perdem algo. E a gente fala muito pouco sobre isso, né? Sobre a perda, sobre a despedida, como se despede. Então, sem dúvida, se não tiver uma rede de apoio e essa pessoa não tiver recursos psicológicos, recursos emocionais para lidar com isso, essa perda pode ser muito traumática. Sempre tem um trauma que vai acontecer se a gente vai ter ou não condições de lidar com esse trauma, com essa pancada. E aí depende de como esse processo ocorreu também. Então, o enlutamento que é decorrente de uma perda abrupta, ele é muito diferente de um enlutamento que ele vai sendo elaborado, sendo construído. Então, uma pessoa que está numa situação, adoeceu, está num processo em que a família está se despedindo daquela pessoa, né? Em que o cônjuge vai se despedir, né? A pessoa está numa situação, fez todos os procedimentos possíveis, mas assim, a gente está esperando, então tem ali equipes médicas dizendo, a gente vai esperar, mas ela vai partir. A gente calcula que em 6 meses, 1 ano, a pessoa está partindo. Então tem um percurso para fazer isso, para essa despedida. Então pode ser diferente, né? Não quer dizer que vai ser menos traumático, mas pode ser à medida que as pessoas falam sobre isso, encaram de frente essa situação e elas vão se preparando para uma vida sem a presença daquela pessoa. Quando é abruptamente, o que acontece? As pessoas não estão tão preparadas, podem não estar, porque não é um assunto que se fala no jantar, à mesa de jantar, né? Que é a despedida de alguém, né? Quando essa pessoa for embora, quando essa pessoa nos faltar. A gente talvez até fale mais da nossa própria morte, em certa medida, no envelhecimento da morte, do que de perder alguém. A gente não sabe quem vai primeiro. Então, eu recomendo aí, tem muitos trabalhos sobre luto, tem uma associação brasileira multidisciplinar sobre luto, a ABM Luto, uma associação muito interessante, feito muitos debates, multiprofissionais, então tem gente da psicologia, psiquiatria, do serviço social, da fisioterapia, tem profissionais diversos, né, de muitas áreas, que estão ali, assistência social, que estão ali. Então, na tua pergunta, eu diria, como a gente faz? É necessário ter rede e é necessário ter recurso para isso. É necessário também acolher o momento de perda, da tristeza. Que a tristeza é um sentimento que pode ajudar, porque não tem sentimento negativo, exatamente, ou positivo. É que nem falar de ansiedade, as pessoas falam ansiedade como algo negativo. A ansiedade também pode ser bem utilizada, porque ela nos ajuda a prever o que virá, ajuda a antecipar circunstâncias, um grau de ansiedade. Então é a dosagem, né? Aí uma velha máxima filosófica do norte da África, tanto africana quanto grega, né? Tanto ocidental quanto grega, que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, a dose de ansiedade, a dose de tristeza, porque a tristeza é uma emoção que joga a atenção para dentro, ao invés de jogar a atenção para fora, como alegria. Então, olhando para dentro, eu tenho mais tempo de reflexão. Eu fico avaliando, e o pensamento funciona como? Os atos mentais, para analisar o que aconteceu, como cheguei até aqui, para checar o que eu tenho para lidar com o que está acontecendo. Então requer um pouco de tristeza, uma tristeza que tenha mais doçura, que não seja tão amarga. Eu diria que esse é o ingrediente, uma tristeza doce para lidar com o luto. Porque eu observo, lido com isso, um grau de o medo vai aparecer,
lidar com uma ansiedade, como vai ser o futuro sem aquela pessoa que estava conosco até então. É uma reorganização da vida como um todo. E eu preciso de novos apoios, ou de apoios antigos, vão ter que ter novos papéis que não tinham, alguém assume uma nova função, e tempo para lidar com isso. Tempo e apoio. E aí nem todas as pessoas estão disponíveis para isso também. Você pode ter uma pessoa que é tua amiga, mas não tem disponibilidade para lidar com o luto, com a perda que você teve de uma pessoa amada. Isso pode acontecer. Ela pode não ter recursos para isso. E pode ser que uma pessoa rompa alguns elos, porque perdeu alguém que era o elo que você tinha com as outras pessoas, era aquela pessoa. Então você pode perder um grupo social também. Além de perder a pessoa, perde um grupo social que vinha para o seu convívio por conta da pessoa que partiu. Isso pode acontecer, isso acontece, né? Porque você não era a pessoa que fazia o elo com aquele grupo social. Pode acontecer que parte do grupo te acolha, outra parte nem tanto, porque não sente a mesma coisa que sentia por quem partiu, sente por você. Então tem muitas variáveis que vão aparecer numa perda, e a gente vai ver com quem eu posso contar, que não vai ser todo mundo. Porque essa é uma outra questão. Nem todo mundo tem energia afetiva para entregar em certas situações e para todo mundo. Porque também tem assim, as pessoas que você ama mais, que você pode dar a mão naquele momento. Então, o que eu diria, se expressa o luto, né, de perder alguém, que rede afetiva eu posso contar nessa hora? Essa é importante. E uma reorganização. E uma tristeza que seja mais doce. Não ser tão amarga a tristeza, para você poder lidar com ela e ter pessoas que possam fazer isso junto com você, tomar esse café contigo, tomar esse chá, né? Tomar esse vinho, para poder falar disso, dessa partida, e relembrar coisas boas de quem partiu. Ah, que coisas boas que ela tinha feito, ela fez tantas coisas interessantes, como ela fazia isso. E aí o Gurufim, que é uma tecnologia, né, que virou uma afro-carioca, nessa tecnologia, que é espantar a tristeza no dia da morte, no dia do enterro, com samba e cerveja. O Gurufim é isso, né? Aí, ó, a gente espanta a tristeza aqui com samba e cerveja, principalmente se essa morte foi de alguém que fez o que tinha que ter feito na vida, né? Se entregou tudo que tinha que ter entregue. Aí fica bonito. Pois é, eu já disse à minha esposa, quando eu me for, eu quero ser velado num bar ouvindo frevo. Que maravilha, e todo mundo feliz, porque eu acredito que no bar todo mundo é feliz. É verdade. É verdade. É feliz ouvindo frevo. Bom, e infelizmente a gente chega ao fim deste amoroso episódio do Papo no Auge. Eu conversei com o professor doutor Renato Nogueira, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na pauta O Amor. Professor Renato, que prazer falar com o senhor, uma honra enorme aprender com o senhor aqui neste dia. Quem quiser ouvir mais de sua potente voz, onde lhe encontrar, e gratidão mais uma vez, viu, professor? Então, podem me encontrar nas redes sociais, que tem épocas que são mais intensas, outras épocas com menor frequência, mas estou no Instagram, @Nogueira_oficial, underscape oficial, que é o Nogueira sem o I, no YouTube, canal do Nogueira, no TikTok e outras redes sociais, Nogueira Oficial, Nogueira sem um I, né, underscape oficial. Então vocês me encontram aí, digito Nogueira sem o I que aparece. Alguma coisa, tá bom? Valeu, professor. Obrigado, viu, de verdade, tá? Poxa, Saulo, gratidão por esse convite e fico feliz com essa oportunidade de a gente poder fazer, reverberar vozes afetivas para um mundo que precisamos colocar afetos mais doces. É. Precisamos, de fato. Obrigado, professor, mais uma vez, tá? Valeu de verdade. Um abraço carinhoso. Grande abraço, valeu. Tchau, tchau. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixa o seu like. Em ambas, deixa o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube.
Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.